Salve, salve, galera! Beleza? Estamos dando início ao nosso 6º episódio do Quebra-Cabeça Podcast e hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de falar sobre isso, gostaria só de agradecer sobre toda a força que o pessoal tá dando pra gente aí desde o começo. Os vídeos que a gente tá fazendo, tá bombando na galera aí, então muito obrigado mesmo por toda a força. Reforçar sobre o nosso desejo aos patrocínios, né, Rodinha? Essa guerra jamais se encerrará. Não acaba. A gente vai conseguir, eu tenho fé, então se você tem interesse, entre em contato com a gente aí, beleza? É isso aí. Se você não tiver interesse, vai assim mesmo, vai que o dia aconteça, né? E hoje estamos aqui recebendo a Giovana Latarula. Nossa senhora. Eu sabia que eu ia errar. Aqui é uma das referências aí em foto e vídeo aqui da região e do mundo inteiro, eu posso dizer assim, né? Já é confiável. Fala um pouco aí sobre você, sobre a sua carreira. Se apresenta aí pra galera aí. Oi, gente, meu nome é Giovana Latarula, eu tenho 23 anos e eu sou filmmaker, ou mais popularmente conhecida como cinegrafista. E a gente trabalha, como eles já comentaram, ao redor do mundo todo. Eu sou nascida aqui em Bragança mesmo, Bragantina original. Bragantina. E Tina. acho que é isso, você já resumiu um pouquinho. Mas qual que é o lance da cinegrafia, assim, desse filmmaker, assim, tipo... Da onde vai até aonde pode chegar, assim, o que você... Então, eu gosto de falar filmmaker e na maioria das vezes eu acabo até passando um pouco de vergonha com a galera, porque o pessoal normalmente não sabe o que significa, mas eu acho que cinegrafista é muito pouco, justamente para descrever, porque quando você fala cinegrafista, você pensa numa pessoa que só filma, né? E quando você tá dentro da profissão, você vê que é muito mais que isso, né? Então, se você é um filmmaker / cinegrafista, você pode ser desde a pessoa que filma, até a pessoa que edita ou até que faz a roteirização. É um mercado muito amplo que você pode estar atuando dentro. Tem gente que realmente só filma e tem gente que, como eu, faz desde o roteiro até a pós-produção e a edição dos trabalhos. Tipo, o processo todo, né? Bate o escanteio, cabeceia, faz o gol e comemora. A mesma pessoa. E acho que cai muito no que a gente tava comentando, né? Antes de começar, né? Em relação a, tipo, quem... eu chego hoje, tenho uma câmera e acho que já vou sair fazendo tudo, né? Como que funciona essa parte aí? Porque, como a gente que você comentou, né? Não dá pra eu pegar uma câmera e me achar um filmmaker, né? Não tem como, né? Eu tenho que saber alguma coisa. Como que funciona curso? Como que eu estudo isso? Agora vocês entraram num assunto bem polêmico. Bem polêmico. Mas eu acho que é engraçado, porque assim, ninguém cai da árvore, entre aspas, e sai se dizendo médico, né? Engenheiro. Todo mundo vai fazer uma faculdade, mesmo quando termina a faculdade, continua com várias especializações, para ainda assim, com muita insegurança, falar, olha, eu sou um profissional do setor. E quando você entra nessa parte de arte, você acaba tendo algumas deficiências por todos os lados. Então, por um lado, é muito difícil de você entrar no mercado de trabalho, porque você já começa com preços muito altos, né? Vocês, agora com o podcast, já estão até entendendo um pouco mais disso, porque o investimento que você faz de câmera, de programa de edição, etc., é tudo muito alto. Então, a pessoa ela já começa, assim, tendo que matar um leão por dia para começar a poder entrar no setor. Só que, infelizmente, ao mesmo tempo, você tem gente que literalmente, ao invés de ir se profissionalizar, quando você está dentro desse mercado de foto e vídeo, você pode desde fazer uma faculdade até fazer 10 cursos do setor com especialidades diferentes. Tem muito congresso que fala sobre, tem N formas que você pode aprender, ou até a primeira que eu fiz, que foi na prática, né, trabalhando com a minha mãe na empresa dela. Então, são todas coisas que agregam, mas assim como todas as outras profissões, não é uma profissão que, assim, você falar, hoje você vai começar a estudar, daqui a um mês você vai se dizer fotógrafo. Você vai precisar de experiência, você vai precisar de uma especialização, assim como em todas as outras profissões. E tem a questão do talento também, não tem? Tem. Acho que tudo tem, né? Você tem que ter aquele água a mais, né? Aquele je ne sais quoi, né? Senão... com certeza, né? Eu acho que isso para qualquer profissão e para arte mais ainda. Sim, a técnica importa muito. Não adianta você ter aquele feeling e conseguir fazer as melhores cenas, mas você não ter a técnica, porque você vai pegar a câmera e você não vai conseguir mexer. Mas também, se você tem a técnica e você não tem aquela coisinha extra, você vai trabalhar? Vai, tem público para todo mundo, mas você não vai ter aquele super daquele destaque dentro da profissão. Ser criativo.
Não é só tirar foto, né? Você tem que ter a ideia da foto, né? Foi o que você estava mostrando pra nós antes de começar, né? Puta, eu coloquei meu celular numa furadeira pra o bagulho girar. Então, assim, você tem que ter a criatividade, né? O negócio tem que estar latente, né? Não é só simplesmente, faz uma pose e já era, né? Não tem como. Eu acho que outro problema que a gente tem muito grande dentro da profissão é você já começa tendo que educar o teu cliente, entendeu? Então você tem que ensinar para a pessoa qual que é a diferença de você fazer uma foto com o seu celular e você tá fazendo um ensaio profissional, entendeu? Você tá registrando um momento importante da tua vida com pessoas que vão captar aquele momento da melhor forma possível. Então, no mundo onde hoje todo mundo tem celular e celulares com câmeras boas, não vou falar que são ruins, eu já fiz vários trabalhos com o iPhone. Sim. Mas não substitui, entendeu? É justamente esse conjunto. O equipamento e a pecinha que tá atrás. Eu já cheguei a fazer até parto, por exemplo. Nossa! Tem um casal de clientes nossos que eu digo que eu vi a filha deles antes deles. Eu vi junto com o médico, que tirou da barriga eu ali filmando. Nossa. E depois levaram pra eles. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque tem um termo em inglês, além de filmmaker, que chama storyteller. Que a tradução ao pé da letra é contador de histórias, né? Uhum. E eu digo que é o que a gente mais gosta de fazer. É poder contar histórias por tantos anos seguidos, assim, é muito gratificante. Sensacional. E... bati no microfone. Erros de amadores. Cara, só um adendo aí nessa parte do parto. Como que foi o sangue frio de você ver um bebê nascendo? Porque assim, o que eu escuto, né, dos pais, os caras desmaiam. Os caras desmaiam. É um negócio que, por exemplo, eu não tenho definição se eu vou querer ver ou não vou querer ver, cara. O que eu escuto de cara que desmaia é um barato muito louco. Como que foi? Foi um negócio que você falou assim, caralho, mano do céu, eu tenho que ficar firme, ou foi um negócio tipo, nossa, que lindo tá nascendo? Porque por mais que o fenômeno seja interessante, né, o nascimento, geralmente não é um negócio muito bonito de você assistir. E não é uma coisa que você faz todo dia, né? Também. Então, e aí, assim, como foi? Cara, foi uma das experiências mais loucas da minha vida, de verdade. Primeiro que assim, a gente tava pra mudar do Brasil, né? Isso foi há 4 anos atrás, mais ou menos. Então, você imagina, eu tava na sala do meu apartamento, literalmente empacotando caixa. E assim, quando você vai trabalhar com parto, você meio que trabalha 24 horas, né? Plantão. Então, teu celular nunca mais fica no silencioso e tudo mais, porque em boa parte das vezes, a noiva, eu fico com o noivo na cabeça. A gestante não vai te falar, daqui uma semana vai nascer. Muitas vezes é antes, às vezes é depois, então você tá sempre alerta. E aí eu lembro, eu tava lá empacotando uma caixa, aí elas me mandou mensagem, Gi, vai nascer, você consegue vir? Porque sempre também fica assim de stand-by, que nem sempre você vai conseguir filmar. Sim. Às vezes, a pessoa manda mensagem, a gente tá fazendo um casamento em São Paulo. Então é um trabalho que você nunca fecha antes, você sempre fecha depois, porque você nunca sabe se você vai conseguir fazer. Sim. E eu falei, nossa, Laís, com certeza, por sorte, assim, tem um outro fator técnico dentro disso aí. Eu nunca carrego meu equipamento antes, porque se você deixa a bateria carregada por muito tempo, ela tem a tendência a descarregar. Por sorte, eu tinha feito um trabalho no dia anterior e já tinha colocado equipamento pra carregar, nunca faço isso. Tava com o equipamento todo carregado, voei pra Santa Casa aqui de Bragança. E aí cheguei lá, né? Primeiro que você se sente em Grey's Anatomy, né? Que você começa a paramentar, colocar aquela roupinha de médico. Experiência, bicho. Nossa, legal e assim, demais. Eu tinha a impressão de que eu não ia passar mal. Porque assim, meu pai sempre teve câncer de São Bernardo, né? Então eu sempre, por exemplo, eu era aquela criança que tirava, sabe, bicheira que dá em cachorro, que é aqueles bichinhos, com a mão. Então, assim, sangue frio, né? Gente que se machucava, por exemplo, também sempre fiz curativo, sempre fui muito tranquila com sangue. Então, a minha esperança é que ia dar tudo certo, que eu não ia ser a idiota que ia desmaiar dentro do centro cirúrgico. Aí, entrei lá, beleza. Fio. A hora que eles estão cortando a última camada da barriga dela, que tá pro nenê sair, minha câmera para. Nossa. Puta merda. Eu falo, a gente tem uma brincadeira dentro da equipe que a gente fala que às vezes o teu nervoso passa pro equipamento e você buga o equipamento. Caraca. Eu não sei como, porque assim, a câmera você encaixa ela num adaptador que chama sapata.
E você coloca ela no monopé, no tripé. Eu, na época, tava com um monopé. Eu não sei, eu acho que foi, assim, a vez mais rápida da minha vida que eu tirei a câmera do monopé e fiz assim, com a bateria. Tirei, coloquei de novo, coloquei. A hora que eu encaixei no monopé, ela ainda tava saindo. Eu dei rec e consegui pegar ela saindo. Nossa, tipo arma, quando você tem que trocar o pente da... Tipo, na guerra Nossa, você ia bem, na guerra você Na ia guerra bem. você ia bem pra caramba. Cara, eu me senti, assim, o Flash, sabe? Nossa, E aí que filmei e tava um casal de amigos deles lá fora, junto com os pais deles esperando, né? E eles me viram assim, branca, parecendo um papel. Aí começaram a usar com a minha cara. Ai, gente, não sei o que, você ficou com medo do sangue, você ia desmaiar por isso. Eu falei, não. Quase perdi a gravação. Minha câmera parou! Nossa. Então, assim, foi muito emocionante, foi uma experiência muito louca. Passei mal, mas não pelo motivo que eu imaginei. Entendi. Mas assim, eu já tinha uma ideia, porque, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que é um dos melhores neurocirurgiões aqui do Brasil e eu que edito a cirurgia de cérebro dele. Então, assim, Só de pensar... pra quem edita a cirurgia de cérebro, ver as camadas ali da barriga sendo abertas, Não, é fichinho, Dá uma embrulhadinha só de pensar, não dá? Já matou a outra pergunta que eu ia fazer, se foi parto natural, se foi parto... normal. Não, foi cesárea. Foi Deu cesárea. pra ver o estômago, não? Não, mas a barriga da... Nossa, deu pra ver. A camada da gordura é estranha. Aula de anatomia, assim... É estranho. Se precisar fazer... Eu não faço nem ideia. Eu acho que eu já tive alguns orçamentos de parto natural. É um vídeo mais complicado de você fazer, né? Porque você precisa de uma sensibilidade maior pra não mostrar muito. Porque esse tipo de vídeo é diferente dos vídeos que os nossos pais faziam, né? Que era aquela filmagem caseira que você passava pra todo mundo, mas ficava em casa. Esses vídeos são postados na internet, tem mais de 2-3 mil visualizações. Correto. Então eu não posso colocar a cliente numa situação desconfortável, né? verdade, Eu fiquei muito contente porque esse vídeo, mesmo sendo a primeira vez, eu tive, assim, o tato de, assim, dar uma estourada nas imagens, então você nem consegue ver muito sangue. E eles deram um depoimento pra filha deles antes do parto, eles estavam muito emocionados. E também foi um vídeo que eu usei desde as cenas do ensaio de noivos, então, assim... Ficou um negócio completo mesmo. Nossa, ficou muito completo, bacana. A gente chama esse completo. projeto de My Baby. A questão do morar fora começou também no ensino médio, porque a Giovana não gosta de coisas normais, né? Então, pra me convencer a parar e fazer uma faculdade, eu queria fazer uma faculdade que ela chama New York Film Academy, que é só uma das faculdades mais caras dos Estados Unidos. E eu falei, não, eu não quero fazer faculdade no Brasil, né? Já há tantos anos estudando com a minha mãe, o que vão ensinar numa faculdade de fotografia, dependendo da faculdade aqui no Brasil, são coisas que eu já sei. Você não vai conseguir me fazer passar 3, 4 anos reduzindo a minha carga horária de trabalho pra aprender coisas que eu já vi. Certo. Falei, então, eu quero fazer uma faculdade que vai agregar na minha vida. E essa faculdade é uma faculdade que tem olheiras dentro da faculdade. Então, na maioria das vezes, você nem chega a se graduar, porque, tipo, a Universal te rouba antes, entendeu? Aí é pica. Não, Então, é uma faculdade que, mesmo que não fosse tão boa de conteúdo, vale muito a pena do networking que você faz lá dentro. E aí, beleza, eu comecei a estudar, né? A galera se matando pra estudar pro Enem e eu estudando pro TOEFL, que é um exame de proeficiência que você precisa pra estudar fora. E aí, estudando. Nossa, Mas é um exame que é feito aqui ou feito lá? Não, é um exame que é feito aqui. Eles têm uns polos, né, que você vai, que tem os computadores e tudo mais, você presta a prova. É uma prova bem complicada, porque no inglês você tem que escutar, falar e escrever. Então, é uma prova bem completa e você escuta ainda os 4 sotaques principais, né? Então, australiano, canadense, estadunidense e britânico. E... What's up? É bem isso aí. Então, assim, tem uma história até bem engraçada. Eu terminei o meu ensino médio no SESI, né? E... Putz, no final do ensino médio eu já tava de saco cheio, gente. O pessoal falando de Enem, e nem vou prestar. O que eu tô fazendo Não, eu aqui? imagino, cara, você puta E merda. eu tive uma professora muito abençoada no ensino médio que chama Gabi, de inglês. E eu falei pra ela, Gabi, eu preciso dar uma revisada no material e tudo mais. E aí, assim, tipo, tinha aula de física, eu matava a aula de física pra ir assistir aula de inglês em outras turmas. Eu sou feliz na adolescência, assim, na infância, né, cara? Então, assim, tava tendo aula de física no 3º ano, que era o ano que eu tava, e eu tava no 1º ano do ensino médio, eu revisando inglês, e a Gabi, assim, fazia vista grossa, sabe? Tipo, ó, eu não tô te vendo, se alguém te achar aqui, vão te pegar pela orelha, eu vou falar que eu nem te vi aí, mas fica aí, faz. Enfim, e aí prestei o TOEFL, eu passei,
E aí comecei a pensar, cara, como é que eu vou pra lá, né? Ah, você passou então? Passei. É que você falou isso tão, tipo, passei. Pô, você passou, mano. Que foda, Mas velho. às vezes Passei. não tinha ido, né? Não fui. Ah, então. Aí que tá o pulo do gato. Não fui. Tem coisa aí. Porque eu passei na faculdade e o Trump ganhou as eleições. E aí, quando o Trump entrou no poder, ele começou a dificultar muito Sim. a vida do imigrante lá. Teve que pular muro lá. Minha faculdade era muito cara, então, assim, a única possibilidade de eu ir era minha mãe continuar fazendo os eventos aqui no Brasil pra pagar minha faculdade, tranquila, e eu ir sozinha. E, assim, minha mãe é minha família. Eu só tenho ela, cara. E aí eu ficava pensando, eu vou pros Estados Unidos, vou ficar longe da minha mãe, fazendo ela trabalhar. Lembrando, né? Trabalho desde os 12 justamente pra não depender e ia pra um lugar pra outra pessoa tá bancando a minha faculdade. E, cara, assim, eu quase entrei numa depressão nessa época, porque a gente já tava parando de pegar evento, porque a gente já tava nesse planejamento. O que você pensa? Você tem 3 anos de evento planejado, você tem que parar, né? Desses 3 anos antes, pra não ter mais evento, pra conseguir fazer alguma coisa. Trabalhar com evento é muito gostoso, mas também te faz muito refém. Porque não tem, eu quero viajar. Não, você tem evento, você não vai viajar. Verdade. Sim. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mãe, não quero ficar sem você. Nesse esquema eu não topo. Vamos pensar em alguma outra coisa. E aí, assim, quando a gente já tava querendo começar a fechar evento aqui no Brasil de novo, minha mãe falou, a gente tem direito à cidadania italiana, por que a gente não vai pra Itália? E aí começou uma via sacra nossa de 1 ano aqui no Brasil pra juntar documentação pra poder ir pra Itália, porque assim, isso também é um assunto que dá pano pra manga, porque boa parte dos brasileiros tem direito à cidadania, né? E as pessoas não sabem muito bem como fazer, nem quanto custa, então é um assunto... Entendeu? Conta aí como que é a Itália. A Itália é boa ou a Itália é merda? Uma bosta. Sério? Tá. Pode Vamos corrigir pros italianos não ficarem bravos e eu não perder a minha cidadania. Verdade. Nem inscrito. Né? Vai que os inscritos italianos. Foda, Comunidade italiana aí assistindo, italo-brasileira. Cancelados na Itália. Nunca mais vai poder ver um jogo do Milan na vida. O que acontece? Se você for como turista pra Itália, preferencialmente falando italiano, porque eles não se dignam nem a falar inglês, mesmo nos lugares turísticos, é muito raro você conseguir. Se você for como turista, você vai se dar muito bem. Principalmente se você tiver dicas de pessoas como eu que já moraram lá. Correto. E vão te falar, tipo assim, não come aqui, come ali, fica em tal hotel, etc. Você vai ter uma viagem boa. Agora, pra morar é uma porcaria, gente. Meu avô já dizia, e é a pura realidade, vocês acham que quem que ensinou o brasileiro a ser pilantra? Italiano, minha gente. Caramba. Italiano. Safados! Safados, por isso que não foi pra Copa. É Aquilo é pouco pra eles. Eu digo que a Itália só é considerada país de primeiro mundo porque tá dentro da Europa. E a moeda deles é euro. Porque pensa num país quebrado. Cara, eu digo e repito, é que, infelizmente, nas condições atuais, não sei quando que a gente vai sair desse buraco, mas o problema do Brasil é má administração mesmo, porque nós somos um dos melhores países e povos do mundo. É que é muito grande também, né? Acho que tem uma dificuldade a mais pra governar muita gente, cara. É muita gente, é muito grande. Cara, não sei. Não vamos entrar nesse mérito. Não sei. Não vamos entrar nesse Não sei. Mas essa condição que você falou da Itália é geral ou, por exemplo, grandes centros como Milão, Veneza, são já um pouco diferentes, vamos falar assim? Então, se você vai... Eu vou falar de onde eu morei, né? A gente morou na Toscana e na Lombardia, que é a região ali de Milão. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente passou 2 anos na Itália. 2 anos. Então, assim, dá na mesma. Dá na mesma. Nas capitais você tem um pouco mais de facilidade, por exemplo, de achar alguém que fala inglês. Mas, assim, o problema da Itália já começa do princípio de que italiano não gosta de trabalhar. Tem isso. Italiano não gosta de trabalhar. Então, assim, lá dinheiro não compra as coisas. O que compra é a tua simpatia. Entendi. Então, você chega pra alguém e fala assim, faz um bolo pra mim entregar hoje. Não. Eu trabalho até as 4, vou pra minha casa. Então, assim, o que a gente romantiza tanto do italiano de que eles sabem viver, eles exageram um pouquinho. Entendi. Porque o trabalho deles é bom, só que é muito difícil de você conseguir. É quase assim, tipo, como se você estivesse querendo contratar a pessoa mais famosa da cidade. Só que todo mundo dentro da cidade acha que são os mais famosos. Entendi. Então, tipo, eles querem escolher cliente, se eles não gostarem da tua cara, eles não te atendem direito. Então, isso já é
um problema. E você começa a ver no teu dia a dia, morando lá, que você tem algumas dificuldades muito grandes. Por exemplo, a primeira vez que a gente foi no banco pra tirar um extrato, eu tomei um susto. Eu me senti dentro do filme dos Flintstones. Porque ao invés de você tirar o extrato no caixa eletrônico, que raramente você consegue encontrar lá, você tem que pedir no caixa. Caramba. E a cara vai preso em imprimir. 1960, né? O cara vai imprimir o extrato pra você. Legal. Então, assim, eles pararam muito no tempo. Desde antes da pandemia, eles já estão numa crise, assim... Que não é a crise daqui, tá? É aquela crise que, assim, aumenta 50 centavos no azeite e eles ficam putos. Essa é a crise deles. Entendi. Só que, assim, a Europa toda... acho que isso eu posso falar, não morei em todos os países, mas... falo tranquilamente, a Europa toda é movida a imigrante, entendeu? Então, eu acho que é muito hipócrita da parte deles eles dificultarem tanto das pessoas irem pra lá, sendo que os trabalhos que, assim, são os trabalhos mais simples, como, por exemplo, garçonete, lixeira, etc., quem mora no país não quer fazer. E quem faz é imigrante. Então, por que você dificulta a vida do imigrante de mudar pro teu país se quem faz a economia do país girar é o imigrante? Tá muito foda isso. Isso sempre me deixou muito puto. E assim, outra coisa. Lá você não é considerado italiano. Você sofre xenofobia. Isso que é mais engraçado. Você tem a documentação lá igualzinha. Por exemplo, a gente já arranjou um problema, não lembro onde que foi. Acho que foi no banco, quando a gente foi abrir a nossa primeira conta. A cara virou pra minha mãe e falou assim, eu preciso do seu visto. Que é um documento lá que é parecido com o RG, só que é o RG de imigrante. Ela falou, eu não tenho. Esse pessoal falou, então você não vai poder abrir a sua conta. Ela falou, você não tá entendendo, eu tenho o meu RG aqui, ó, tá aqui. E assim, demorou pra cair a ficha da mulher, porque a gente ainda não falava muito bem o italiano, então pra ela não teria possibilidade de sermos italianas, entendeu? Legal. Então eu digo que assim, italiano nunca foi uma língua que eu quis falar, e eu aprendi a falar pra brigar. Pra brigar. Então, tipo assim, do seu vocabulário, 80% é xingamento. Pra poder... complemento pra poder xingar, né? Pra poder pisar com classe, entendeu? Então, isso foi uma coisa que foi me incomodando muito, de ver que, assim, apesar dos trabalhos estarem indo bem e tudo mais, não era um lugar que a gente se sentia pertencente, entendeu? Sim. Comecei a fazer a divulgação nos grupos e tudo mais, foto, vídeo, marketing, design, desenvolvimento de sites. Bombril, contrata a gente. E aí, assim, não deu uns 2 dias, veio um pedido de um orçamento pra Londres. Caraca. Dá pegada no meu passo. E vocês ali na Itália? Na Itália. Nessa época, tentando mudar pra Milão, porque Milão também é um caos, você não consegue morar lá. Correto. Também é pano pra manga, porque eles têm uma crise lá imobiliária muito grande. Correto. Então, aí veio esse orçamento, era uma empresa de salgados brasileiros, de Londres. Nossa, que eles vendiam, tipo, coxinha, quibe, pão de queijo, tudo congelado. E eles precisavam de fotos para as novas embalagens deles. Puxa, Pô, que legal, né? Imaginou a loja de salgado em Londres, irmão? Não, peraí, deixa eu raciocinar. Você vai pra Londres. Londres pra Você gasta uma nota, barato, caro. E você vai lá e encontra uma loja de coxinha, né? Mano, paguei um pau. No mínimo incrível. Paguei um pau. De verdade. Cara, mas isso é uma coisa também que quando você se torna imigrante, você começa, assim, a valer ouro pra você, que é a parte de comida. Porque, assim, comida na Itália é uma delícia, gente. Tipo, quando você come um morango lá, você fala, cara, eu nunca comi um morango da minha vida. Isso é um morango. O resto... Porque, assim, a gente tem uma produção de alimentos aqui no Brasil muito boa, né? Só que a parte boa que a gente tem aqui, a gente vende pro exterior, né? A gente não vende no comércio interno. Sim. E lá, na Itália, principalmente, por exemplo, o estado que você mora, né, que lá eles chamam de província, se você comprar as coisas que são produzidas na província, você paga mais barato. Legal. Então, tipo, eles têm todo um incentivo ao consumo local. Isso é muito bacana. Mas você sente falta, né? De leite condensado, de farofa. E na Itália, você tem que saber onde ir. Então, tipo, tem umas lojinhas lá que a gente fala que é a loja do China. Mexendo foto pra caramba, né? Que é a loja do China. Ou do indiano, do africano. Que trazem coisas de outros países e trazem coisas brasileiras também. Legal. Então, você tem que começar a aprender a achar esses lugares pra conseguir comprar um leite condensado, um feijão, que lá é muito diferente. Até você aprender a comprar arroz na Itália, você cansa de comer risoto. Com arroz não fica soltinho. Sim. Eu sou do time ainda dos venceremos. Eu gosto de arroz papa. Mas tem gente que não gosta, né? Então, você imagina o drama. Itália. E quando você vai pra Londres, acabou essa história. Tem um...
É xenofobia de novo. Tem um bairro Vamos nós. que... Acabou de reclamar de xenofobia xenofóbica. Mas você fica mais xenofóbico depois que você mora em outros países. E xenofobia não pensa que é só com brasileiro, não. Com outros povos também que você começa a não gostar de conviver. Entendi. É, Olha lá o Brasília. Olha lá o Brasília fazendo merda de novo. Aqui você não fala alguns estereótipos. Eu vou falar o Brasília. Olha o Brasília fazendo merda de novo. Tinha que ser Brasília. Português, os caras falam. Mas é assim mesmo. E quando você não conhece muito de Londres, o primeiro bairro que as pessoas vão morar, já fica de alerta pra quem for morar em Londres, chama Housden. Como? Housden. Não, isso eu não conheço também. Se escreve completamente diferente. Se a pessoa for ler, vai achar que não é o nome do bairro, que se escreve Hasdensen, um bagulho assim. Que é um bairro que basicamente só mora brasileiro e africano. Ah, correto. Mistura boa. Sim. Nesse... Jamaicano, pra piorar. Pra piorar, Pra piorar! Corta! Cancelada. Todo o drama de Giovanna. Cancelada. Extremamente xenofóbica. A questão lá é realmente xenofobia, porque os problemas que você tem lá é pelas culturas serem muito diferentes. Não é por cor de pele, não é por orientação sexual, não é por nada. É pelo país que você vem. E às vezes não é nem por mal, gente. É porque, tipo, tem uns países que tem umas culturas tão diferentes que não bate. Não bate. Você não consegue fazer amizade porque não... São uns pensamentos, escala de valores, tudo diferente. E se você vai pra esse bairro, tipo, tem padaria brasileira. Você come pudim, você come coxinha, você come feijoada. Acabaram os teus problemas. Tudo que você passa de problema na Itália, lá não tem. Entendi. Então, essa galera chama Bet's Gourmet, essa empresa. Eles fazem um puta de um sucesso lá. Com os brasileiros e com os britânicos, que são loucos pelas bolinhas de queijo, por exemplo, pelo pão de queijo. É um mercado que, assim, eles entraram de cabeça e deram muito certo. Lá é mais caro? Pra ver? Sim. Quanto custa uma coxinha lá, sabor? Puta, não, mas as coisas brasileiras você paga caro. Você paga caro, porque... Porque, né? Acho que uma coxinha mas é um lá... negócio gourmetizado assim, ou é uma coxinha assim? É a mesma coisa. Coxinha. Café com bobagem? Viu? Lá se te derem uma coxinha que tá passada 3 dias, você tá há 2 anos sem comer coxinha, você vai comer e agradecer. Você vai agradecer. Verdade. Pô, eu acho que lá, coxinha do tamanho normal, você vai pagar uns 5 libras, 6 libras. É caro. É caro. É caro. Uma conversão porque, só pra vocês terem ideia, você paga R$7,50 na refeição do Mac. Lá é verdade, esses países eu então, já ouvi falar que o Mac é baratíssimo, cara. Se R$7,50 você compra lanche, coca e batata e você paga isso numa coxinha, meu Deus, velho. Caro pra caramba. Refeição, né, irmão? Mas por isso que eles estão morrendo. Então, assim, calóricos. Tanto na Itália quanto em Londres, o custo de vida tem algumas coisas que você paga mais caro. Por exemplo, em Londres você paga muito caro se você não tiver as manhas em transporte público, porque lá você não tem carro. A menos, principalmente se você morar como a gente morou, que foi lá no Buchicho, né, de Londres. E você paga muito caro em moradia. Só que o poder de compra que você tem compensa, cara. Porque, tipo, lá, eu e minha mãe, por exemplo, acho que assim, a gente não gastava por mês mais de 100 libras de mercado. Sendo que o primeiro trabalho que eu tive em Londres, eu tirava 2.300 libras. Enfim, e aí a gente chegou lá e eu, assim, maravilhada, a gente voltou pra Itália. Pense, a gente tava 4 meses em Milão, 4 meses morando cada mês em um lugar, porque a gente não conseguia alugar um lugar fixo. Eu digo que dinheiro não resolve a tua vida na Europa. Não resolve. Falei pra minha mãe, mãe, que segura a gente aqui, cara? Eu não vim pra Europa pra ficar presa num lugar e pulando de galho em galho, porque a gente não consegue alugar um lugar, de umas casas que... Eu digo que italiano confunde fachada tombada, porque lá boa parte dos prédios a fachada é tombada, né? Porque é coisa histórica muito antiga. Eles confundem isso com não fazer revitalização interna. Então, tipo, são aquelas escadas desniveladas, eles não conhecem o conceito de elevador. Nossa. Assim, quando eu conto pras pessoas que eu morei num apartamento em Cremona, que tinha elevador, todo mundo, e que a pessoa já foi pra Itália, já morou, todo mundo me olha assim. É muito raro, eles não conhecem esse conceito. Tem muito mofo, tem muita umidade. Então essas coisas vão te encher no saco de morar na Itália, entendeu? Não é um comer, rezar e amar. Eu falei, o que prende a gente aqui, cara? Vamos mudar? O que minha mãe disse? Eu falo que assim, quando você tem uma relação, não necessariamente de namoro, mas uma relação assim, mãe e filha, irmão e tudo mais, você tem que ter a pessoa que diz sim e a pessoa que diz não.
Sim. Eu acho que a relação com a minha mãe não dá certo por isso, porque as duas falam Falam assim, assim. vamos. Na hora. Depois vê o que dá, né? Um mês depois, onde a gente tava? Londres. E a gente teve que sair correndo, porque Londres estava para sair da União Europeia. Verdade. E quando saísse da União Europeia, a gente não ia mais ter direito a visto. Então, a gente mudamos pra onde? Housden. Ah, Housden. Então, na hora que eu falei aquela hora, eu falei com propriedade, entendeu? É um bairro que você mata as suas vontades, mas você passa muito medo, que é um bairro muito perigoso. E é muito engraçado você ter um bairro perigoso em Londres, porque Londres é muito tranquilo. Hooligans. São muito tranquilos. Então, assim, é engraçado lá, porque, tipo, São Paulo, por exemplo, você tem regiões que você não vai, né? A região é perigosa. Tem várias. Londres, você mora numa rua. Na rua do lado, às vezes você não pode passar porque os caras jogam ácido na tua cara. que isso? Não, sim, super negócio saudável, né, meu? Que isso, Um amor fraternal, cara, invejável. Caramba. Então, é um lugar muito seguro, mas, como todos, você precisa saber onde você vai. Entendi. E aí, vocês pensam que, tipo, eu cheguei, como eu digo, a minha famosa cara de pau, eu cheguei em Londres e em 48 horas eu tava trabalhando. Legal, incrível. E, assim, foi uma das primeiras vezes que eu não estava trabalhando pra mim mesma. Então, assim, foi Legal. uma experiência... Já não tinha nada a ver com aquele trabalho que você foi fazer lá em Londres, que a moça contratou? Não. tinha nada a ver Depois, com isso aí. posteriormente, a gente fez mais alguns trabalhos pra eles, mas não era fixo. Esse cara me contratou mesmo. Ele era um empresário que ele te ensinava como você comprar empresas sem você ter que pagar por elas. Então, tipo, você pegava empresas que estavam com dívidas e, assim, lá a pessoa não pode te doar uma empresa. Então, por exemplo, você fazia um acordo de 1 libra. Então, você dava 1 libra pra pessoa, a pessoa te transferia o negócio. E o que acontecia? Ele cobrava, nesses seminários que ele dava, 17 mil libras por pessoa. Nossa senhora. Por pessoa. Então, assim, já foi muito cômico a forma que ele me contratou, que isso também já fica de dica pra quem quiser mudar. Eu acho que um dos maiores problemas de um imigrante brasileiro é que você muda achando que você vai trabalhar direto no teu setor. Verdade. Então, tipo, você teve um puta... Eu entendo o lado das pessoas, porque, assim, na maioria das vezes você se mata pra fazer uma faculdade aqui no Brasil, né? Pra poder pagar e tudo mais, pra se formar, pra você ir pra um outro país e trabalhar com uma coisa que não tá dentro do seu setor. É meio frustrante. Só que é assim que funciona por lá, gente. Justamente pelo que eu tava comentando com vocês. O que move a economia dos países são trabalhos, entre aspas, que eu não vejo nada de errado, mas são trabalhos mais simples. Então não adianta você falar, eu sou engenheiro civil. Cara, lá você não é nada. Verdade. Lá você não é nada. O seu estudo aqui não vale nada lá. Então, tem muitas profissões que você consegue fazer a validação, né? Às vezes você tem que fazer um tempo de faculdade, etc. Mas é um processo longo. E ninguém tem árvore de dinheiro, né? Então, por mais que você tenha uma reserva, você não pode chegar lá sem trabalhar. Então, sim, você vai chegar sem estar trabalhando no seu setor. A menos que você saia daqui já contratado, que é bem difícil. Então, isso também foi uma coisa muito inusitada pra mim de Europa, porque assim, minha mãe chegou trabalhando como fotógrafa, mas eu não cheguei trabalhando como cinegrafista. Então eu fui fazer outros trabalhos que, tipo, quando eu conto, o povo fala, Giovana, você tem 30 anos? Quantidade de coisas que você fez. Eu trabalhei, por exemplo, numa churrascaria brasileira passando carne. Caraca, menina, tem que fazer esse churrasco, mano. E eu vi... Ponto alto do podcast, meu. Eu digo que tem gente que mesmo a pessoa sendo... não sendo tão legal, ela nasce com o cu virado pra lua, né? Porque o dono da churrascaria que eu trabalhei, então, não era a pessoa mais simpática do mundo, mas ele acabou ganhando muito mais clientes pra churrascaria, porque, primeiro que assim, eu tive que insistir com ele, porque eu entrei trabalhando de garçonete. Só que garçonete eu trabalhava com um monte de mulher, aquela fofocaiada toda, sabe? Aquele joguinho de vaidade. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar aqui. Chato pra caramba. E o cara que era o chefe de churrasqueira era marido de uma amiga nossa. E eu cheguei pra ele e falei, então, você não quer me ensinar a passar carne? Aí ele falou, se você convencer o dono, eu ensino. Você pensa trabalhando... Outra coisa que você tem um problema quando você vai pra Europa é que você começa a conviver com gente de todos os estados. E você acha que brasileiro é tudo igual, e não é. Você começa a conviver com gente, principalmente do sul, por exemplo, eles têm alguns padrões de comportamento, alguns pensamentos, umas filosofias de vida muito diferentes das nossas. Caramba. Então, por exemplo, nessa churrascaria eu já fui chamada a atenção, por exemplo, porque eu tenho o costume de falar assim, você me pede alguma coisa, eu falo, sim senhor, vou fazer. E tipo,
na concepção deles, eles achavam de que eu tava tirando onda com a cara deles. Sendo que era só um costume verbal meu de falar aquela frase, entendeu? Então, mesmo com os brasileiros, você tem que fazer algumas adaptações, porque tem diferença cultural. Foi o que você comentou, o Brasil é muito grande. Então, é engraçado que eu digo que eu conheci mais do Brasil fora do que aqui, porque eu comi comida, por exemplo, de Vitória, do Espírito Santo, do Maranhão, enfim. E aí cheguei pro dono da churrascaria e falei, cara, né? E eu já de olho, porque quem passava carne ganhava mais. Virei pra ele e falei, ó, deixa eu passar carne, vai ser legal, não sei o quê. Eu trabalho como operadora de câmera, então eu tenho muita força, meu equipamento é pesado, eu não vou ter problema com os espetos. Ele falou, olha, folgado, vem trabalhar um final de semana de graça pra gente avaliar, ver se você aprende. Se você aprender, eu fecho com você. Fecha. Aí eu fui lá, passei carne no final de semana todinho. Aí no final eu olhei e falei, e aí? Né? Você gostou? Ele falou, tá contratado. Dá pra ir. E começou a lotar de gente na churrascaria, porque assim, churrasco brasileiro faz muito sucesso na Itália, né? Só que quando descobriram que tinha uma passadora de carne mulher, virou uma febre na cidade. Todo mundo queria ir. Então, tipo, na Europa foi isso. Eu já trabalhei de garçonete, de passadora de carne, de bartender em Londres. Numa outra oportunidade, depois que eu saí desse emprego, que era uma balada muito top de 2 andares, que só tocava nos 80 e 90. Que louco, mano. Essa é nossa, hein? Então, tipo... Me pega muito. Pega pra caramba, hein? Nossa, mano, foi muito bacana. Então, tipo, são umas experiências diferentes, mas que você tem que estar disponível, E entendeu? o lance do sotaque, assim, nesse tempo te atrapalhou alguma coisa ou foi de boa pra... Putz, então, o que aconteceu? Como o primeiro trabalho que eu tive em Londres foi com esse cara, ele era britânico. Eu só trabalhava com ele e com a assistente dele, que também era britânica. Então, em 2 meses, já não era mais little, era little. E eu tava falando com a batata na boca. Eu dobrei a língua até nisso. Harry Potter, E minha mãe me zoando, né? Porque ela não tava convivendo com britânicos, então ela continuou com o sotaque americano e eu com o sotaque britânico, assim, desesperada, tirar isso de mim. Legal. Enfim, aí cheguei em Londres e justamente com esse pensamento, né? Eu falei, cara, eu não vou chegar em Londres, que é um país mais caro, sem trabalhar. Não vou gastar as minhas economias. Vou aplicar. 15 dias antes da gente mudar, eu já tava aplicando pros trampos. Esse que foi o pulo do gato, entendeu? O Jump of the Cat. Jump of the Cat. Se fosse a British, Jump of the Cat. Só que eu pensei assim, falei, não vou aplicar só pra mim e pro meu setor, porque eu quero chegar trabalhando, eu vou aplicar pra tudo. Falei, e eu como é bobo, né? Eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu sempre tive alguns trabalhos que eu tinha vontade de fazer. Como bartender. Eu falei, eu vou aplicar pra bartender, porque se for pra trabalhar com outra coisa, eu quero trabalhar de bartender. Muita experiência legal, você falar que você trabalhou de bartender em Londres, é legal, né? Correto. E aí eu fui fazer uma entrevista e o cara já me aprovou de cara. Só que assim, eu tava meio assim, receosa, porque o lugar ficava 1 hora de casa, de metrô, e eu tinha que andar assim, tipo, 10 minutos meio que no breu. Beleza, né? Londres, mais seguro, mas você também, né? Não dá pra dar muito pano. Vai que alguém joga ácido na sua cara. Você confunde as ruas e você tá com a cara e era num fudida depois, né? Era num bairro mais afastado, como se fosse um Menin da vida. Tipo assim, mais ermo, que não tinha tanta movimentação. Assim. Então, dá medo, né? Você não quer ser protagonista de filme de terror, né? Não vai. Mas fechei, sabe aquela história do tá com medo, vai com medo mesmo? Fechei e falei, ó, mas eu já não fui burro, né? Falei pra ele, ó, mas eu só posso começar a trabalhar na terça, isso era tipo quinta. Falei, acabei de mudar, né, me dá um tempo pra me organizar, justamente pensando que podia surgir outra oportunidade, mas não deu outra. No dia seguinte a gente tinha ido turistar e um cara me ligou. E eu ainda com o número italiano, ainda você tem essa vantagem na Europa que o teu chip funciona em outros países. Aí ele me ligou. Falei, então, eu recebi aqui a tua aplicação para uma vaga de filmmakers ali, já brilharam, né? Nossa. Filmmaker. Aí ele falou, eu gostei muito do teu portfólio, mas eu quero que você me explique uma coisa. Eu falei, todo ouvidos, né? Fala. Falei, como é que você pode ser tão nova e ter tanta experiência? Eu falei, te explico. Já nasci dentro da fotografia, minha mãe é fotógrafa, não sei o quê. O médico não bateu na minha bunda, eu tirei uma foto. Você tá maluco, cara? Me respeita, irmão. Tá zoando, né, cara? Foda. E aí, ele falou assim, olha, eu vou fazer um seminário, justamente, no sábado, você pode vir me encontrar em tal lugar? Longe ou não? De onde você tava? Longe. Campíssimo. Longe. Aí eu falei, claro, posso. Ele falou, então eu vou te mandar os detalhes por e-mail. Aí me mandou por e-mail o lugar. O lugar, cara, gente, sem brincadeira. O
hotel ficava no topo de uma colina. Onde o ônibus parava? Na base. Caminhadinha, Que toscria. isso? Mas peraí, é Londres ainda ou é outro lugar? Londres, só que o que acontece? Londres, na verdade, era uma bolinha, né? Londres, na real mesmo, é só aquela zona turística, né? Londres, deixa eu explicar. Londres é um círculo bem grande, desse tamanho. Certo. E aí tem, assim, zona 9, 8, 7, 6, 5, até chegar na 1, Tipo Jogos Vorazes. por aí. Beleza. Isso, por aí. Distrito 1, 2, 3. Até o 3, normalmente, é a zona mais turística, que é onde as pessoas ficam. E aí, da 4 pra frente, Que é onde fica o Chelsea? Chelsea fica até o 3, eu imagino. Puta, não sei. Sei que o Wembley fica no 3. O estádio de Wembley. Morei em Wembley. Nossa. Muito bacana, isso. né? Não dá nem pra falar. Vale mesmo, mandei ali, viu, cara? E aí, a partir da 4, uma zona mais residencial e tudo mais. Só que acontece? Essas zonas mais afastadas eram outras cidades. Então, tipo, por exemplo, você vê nomes estranhos, tipo Norbury, Croydon, etc. Que eram cidades e viraram bairros de Londres, de tanto que Londres foi crescendo Entendi. e engolindo as cidades. Tanto que, assim, de um bairro pro outro, as leis são diferentes. O último bairro que eu morei em Londres, Caramba. eles tinham uma... Eles são... A Europa é muito chata com lixo. Graças a Deus, a gente também deveria ser, né? Eu sou meio Capitão Planeta. Então, eles têm uma separação de lixo que, se você não faz exatamente da forma que eles mandam, eles abrem os teus latões. Se não tá separado do jeito que o bairro manda, eles deixam o teu lixo lá. Caramba, incrível. Legal. Aí E se teu lixo acumula por mais de uma semana, você tem que pagar um caminhão particular pra ir tirar as tuas coisas e te custa uma nota. Ou seja, você faz direito. Eles te obrigam Você a ser faz certinho. direito. Eles te obrigam a ser certinho. Outra coisa, se o último bairro que eu morei, se um guarda te pegasse jogando um lixo no chão, multa de 250 libras. Que foda. Então, assim, só que isso é Norbury, não é Croydon, entendeu? Tipo, cada lugar que você vai, você tem que se ligar, porque Nossa, legal. tem umas regras Aham, diferentes. sim. E aí, assim, tipo, nessa época a gente tava em Housden, que eu acho que era zona 2. E onde ele mandou a gente ir chamava Richmond. Eu acho que Richmond é zona 4. Então, tipo... Camela, eu acho que assim, foi uns 50 minutos de ônibus. Porra. Pra descobrir que a gente tava na base do negócio e o hotel ficava no topo. E levei minha mãe junto, né? Eu falei, mãe, não sei quem é esse cara. É um cara, né? Eu não vou sozinha. Que perigo. Tem um carinha de 15 anos, pelo amor de Deus, é comigo. E ela foi. As duas chegaram lá em cima esbaforidas. Aí deixei minha mãe numa pracinha do lado do hotel, né? Pra não falar, ela veio com a mamãe. Mas as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa diferença, porque quando conhecem a gente, acho que muita gente tem esse preconceito de que, tipo, olha, ela é filhinha de mamãe, mora com a mãe, etc. Mas hoje, ela é muito menos minha mãe e muito mais a minha sócia, a minha amiga e tudo mais. E é alguém que eu amo ter por perto do que mãe, entendeu? Tipo, é uma escolha nossa. Legal. Tá morando juntos, etc. Então, tipo, não é a mamãe Você junto. sua mãe, meu, você liga, tipo assim, né, meu? Você meu. Vou então- falar o quê, cara? Sabe o quê da vida, meu? Desmama, porra. Pois é, exato. E aí eu fiquei com esse medo. Eu falei, não, fica aqui na pracinha, eu vou entrar, né? Qualquer coisa, eu grito, te mando um SMS, você entra quebrando tudo lá. Sim. Aí você entra pra falar com o cara tava no break do seminário, então ele tinha, tipo assim, 15 minutos de contato no relógio pra falar comigo. Aí ele sentou, me fez 3 perguntas. No final, como o seminário dele é um negócio muito caro, ele meio que tava querendo, assim, dar a teoria no seminário e comprovar a prática, né, de toda a experiência que ele tinha com vídeos. Ele falou, você acha que você consegue fazer? É uma pegada mais documental, né? Vão ter vários episódios, cada episódio a gente vai comprar um lugar diferente. Falei, não, cara, claro que eu consigo. Eu sempre gostei muito dessa parte de documentário. Falei, vambora, né? E ele falou, tá bom, contratada. Começa segunda-feira. Legal. Uma das entrevistas mais rápidas da história da humanidade. Não, e não teve choro, nem vela. O que acontece? Londres, não existe uma coisa chamada direito trabalhista. E como tem um fluxo de trabalho muito grande, eu posso chegar pra você e falar, você tá demitido. Você não tem direito nenhum. Você vai ganhar referente ao que você trabalhou. Normalmente no contrato tem um negócio lá que chama notice, que seria em português o aviso prévio, né? Que normalmente é de 1 a 2 semanas pros dois lados. Então você acaba tendo um calção de 2 semanas de dinheiro pra você correr atrás de outro trampo. Sim. Lá você recebe mensalmente ou não? Nada a ver. Então, isso é uma coisa legal da Europa. Dependendo do trampo, você pode receber semanalmente. Semanal. Que foda. Só que os trampos que você recebe semanal, normalmente são trampos que pagam menos.
Ah, tá. Os maiores é mensal. Isso também foi uma coisa muito bacana dele, porque, tipo, foi um gasto muito grande a mudança, né? Mudança já, cara, imagina, tipo, isso. E ele, acho que depois que eu já tava, acho que 1 ou 2 semanas trabalhando, ele me pagou quinzenal. Isso foi muito bacana, porque eu tava precisando de uma grana extra. Legal. Tipo, eu achei muito atencioso da parte dele. Só que, tipo, você não tem direitos. Então, eles são muito práticos, assim, entendeu? Tanto que quando eu saí, fui eu que falei pra ele, falei, olha, não tá dando mais certo, eu quero sair. E ele, assim, quase ajoelhou me pedindo pra ficar 1 mês lá, ao invés de 2 semanas, que era o que a gente tinha em contrato. E eu fiquei numa boa. Só que, assim, você não deve, mas também não tem direito, mas também você não fica devendo nada. E, tipo, eu saí de lá, no dia seguinte eu já tava de bartender. Não tem problema com o trabalho lá, entendeu? Você pode sair tranquilo. Mais rápido. Desde que foi o que eu falei pra vocês, desde que vocês tenham essa flexibilidade de topar outros trampos. Sim. E aí ele fechou, e aí eu pensando no cara do bar. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, não vai dar. Nem expliquei muito, falei que tinha tido um problema familiar, que não sabia se eu ia ficar em Londres, e o cara ficou de boa, né? Lá é raro você ter alguém te xingando qualquer coisa, certeza que o cara ficou triste porque a gente se deu muito bem, assim, sabe? Ele ia ser, tipo, o meu gerente lá do bar. Mas, mano, não dava pra negar, porque, tipo, no bar eu acho que eu ia ganhar, tipo, 1.500, 1.600 libras pra 2.300. É bastante. Cara, não dá pra ser correta nesse caso, porque eu vou perder um puta de um trampo e eu sabia que a experiência com ele ia ser muito legal. Conta aí pra nós aí, pegando o gancho, se eu entendi direito, mas como que você começou a se envolver com as pessoas mais famosas no seu trabalho aqui no Brasil? Então, enquanto eu ainda não sabia o que eu queria da vida, né, mais nova, eu dizia que eu queria fazer produção de show. Evento sempre foi um negócio que me fascinou muito. Eu tenho ainda... É bom ficar gravado que se daqui a alguns anos... Se não vai sair do papel, eu vou usar esse fio pra falar sobre isso. Eu tenho um festival inteiro esboçado no papel que eu quero fazer. Então, tipo, sempre foi uma coisa que eu estudei e trabalhei muito, assim, a parte do meu trabalho. Sempre gostei muito. E ainda, quando eu não pensava em foto, eu falava, não, eu vou ser produtora de show, vou trabalhar com alguma coisa de show, porque eu gosto de estar na coxia, no backstage, no por trás das cenas ali. Que foda, mano. E aí, quando eu comecei a trabalhar com foto e vídeo, eu falei, cara, eu não preciso sair do setor. Agora eu só vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer o registro dos eventos. Só que assim, esse é um setor no Brasil que é muito difícil de você entrar, né? É um setor muito concorrido, e que o que manda não é o que a gente tava conversando, que é a técnica e o talento, né? Nada disso, é o contato. É o contato, é o networking que nem sempre você tem, né? Então, assim, minha mãe nem pôde me criticar nisso, porque ela sempre teve na veia, né? Foi o que eu contei pra vocês. Desde os 16 anos, ela já trabalha com shows, ela fez desde Engenheiros do Havaí até Anitta, Thiaguinho, foram shows muito legais. Então, assim, uma das primeiras experiências e contatos que eu tive com shows foi através das, acho que 102, que é a rádio, acho que Jundiaí. 105. 105 FM! Erros em Havana. Poxa vida, A 105, precisei fazer. Que uma das diretoras da 105 é amiga de infância da minha mãe. Caramba. Então, 105 é da hora demais. a gente começou a fazer alguns shows através dela, porque, assim, apesar da minha mãe já ter trabalhado muito com isso, ela tava longe do setor há muito tempo, porque, né? Casamento. E aí a gente teve toda essa experiência aqui no Brasil, foi já muito massa, porque aí eu tive mais certeza ainda que era um dos setores que eu mais queria trabalhar, um dos mais difíceis, né? Pois é. Mas, como Giovana é sem noção e cara de pau, quando eu cheguei na Europa, eu continuei com essa vontade. E aí eu comecei a encontrar o que eu acho que é o sonho de todo mundo que tem empresa ou trabalha como autônomo, qualquer pessoa, na real, né? Que é você encontrar uma brecha no mercado, né? Uma carência, uma dorzinha ali. Uhum. E eu encontrei na Europa, porque o que acontece? Por mais que o cantor seja, assim, o top das galáxias, quando eles vão pra Europa, eles vão com orçamento reduzido. E a primeira coisa que cortam da equipe é fotógrafo e cinegrafista. Caraca, mas como que você descobriu esse... Não sei. Você já foi cortado igual o Michael Jordan? Não, pior que não. Eu acho que foi, assim, num lapso de conversa com a minha mãe, assim, no meio da madrugada. A gente tem umas... Mentalizei, é isso! É isso! Tem umas conversas, conversando com ela. Como é que eu entro nesse setor? Não sei o que a gente pode fazer. E aí veio essa ideia na cabeça. E realmente, eu descobri que era verdade mesmo. Eles cortam muita gente. Então, normalmente vem, assim, um produtor, assistente
assistente de som só o necessário. Sim. É uma sacada muito foda isso, mano. Porque por mais que você ganhe muito mais nos shows na Europa, você gasta também, né? Sim. É avião, é hotel, que artista não fica em qualquer hotel. Então é muito mais fácil você contratar alguém no país onde você vai do que exportar no Brasil. Puta merda. E essa é a Puta brecha. sacada. Porque por mais que a pessoa já tivesse um fotógrafo barra cinegrafista de estimação, você ganha a chance, entendeu? E é sempre o que eu digo. Tanto nesse setor quanto em outros, às vezes tudo que você precisa é uma chance mesmo. E aí eu comecei a pesquisar sobre festivais que tinham na Itália e tudo mais. E eu conheci um DJ brasileiro. E comecei a falar na cabeça dele. Ele chama Miller, inclusive. Miller, me dá uma chance, deixa eu te fazer um vídeo e tudo mais. Vamos fazer uma parceria, porque ele que abria boa parte dos shows dos cantores brasileiros. Legal. E aí, assim, a gente fez uma amizade sincera. A gente fez uma amizade. E 2 meses depois ele abriu uma produtora de eventos com um amigo. E eles começaram a se tornar a chave e os principais caras que levavam os cantores pra Itália, principalmente. Certo. Então, assim, Itália, Londres e Suíça, eu conheço as pessoas principais que são as chaves, assim, que abrem porta e fazem a turnê desses artistas na Europa, entendeu? Certo, ok. E aí eu já tinha feito amizade com ele e falou, cara, eu gosto muito de você. Você vai ter show do Nego do Borel mês que vem, você que vai filmar. Cara, ele veio e falou isso. Nossa. E aí ele falou, você faz um vídeo pra mim, né? Porque eu preciso de material profissional, eu não tive oportunidade até agora de contratar alguém. Porque é o que eu falo pra vocês, pra foto e vídeo você precisa educar o cliente, porque às vezes o cliente não sabe que ele precisa de um conteúdo profissional. Correto. Ele falou, você faz um vídeo pra mim, né? Com cenas do Nego e tudo mais, mostrando que eu abri o show. Você faz o vídeo do Nego e depois você conversa com a produção dele. Eu falei, meu filho, é pra já. Na hora. Pra já. Pensa, numa bolotinha assim do tamanho do Cabuzi. Devia ter umas 700 pessoas lá dentro. Cabuzi não cabe tudo isso, não, cabe? Então, exatamente. Não cabe tudo isso, mas tinha tudo isso de gente lá dentro. Entendi. Cara, você não conseguia respirar. Aí você imagina que assim, minha câmera é um trambolho, né? E eu desesperada, eu falei, como é que eu vou filmar? Eu não posso ficar em cima do palco com um palquinho desse tamanho, eu não posso ficar em cima do palco o tempo todo, o que eu vou fazer? Eu tinha acabado de comprar, tinha lançado na época o primeiro estabilizador pra celular da DJI. Não teve outra. Taquei meu celular em 4K, gravei o show inteirinho no celular, no estabilizador. E você assiste, você não bota uma fé que é... Celular. É celular. O que eu tava falando pra vocês da pecinha atrás também, que às vezes se torna Pois necessária. então, porque nem sempre você vai estar com a sua câmera, nem sempre você vai estar com o melhor equipamento. E o que vai te tornar um profissional diferente dos outros é você saber tirar água de pedra. Esse é o primeiro passo. Eu imagino a sua cabeça na hora de você falar assim, caralho, eu tô no show do Nego do Borel na Europa e, pô, vou usar o celular, mano. Será que vai dar certo? Não rolou isso? E como é que eu vou fazer? Não sei o que. Não, e a gente... O show do Nego do Borel foi uma aprovação muito grande pra mim, assim, eu senti o universo me testando se eu queria trabalhar realmente nesse setor, porque, de novo, uma coisa que raramente acontece, que é eu fazer um freela dentro da minha profissão, eu fiz um dia antes, me contataram pedindo primeira câmera, porque cara, não adianta, é um negócio que eu não concordo dentro da profissão, eu respeito quem faz, cada um tem o seu estilo de trabalho, mas é um negócio que eu não curto fazer, nem freela, que é você fechar um casamento, a pessoa achar que é você que vai filmar ou fotografar e chegar lá uma equipe. Entendi. Isso é foda, velho. Porque é a mesma coisa de, tipo, eu te prometer um lanche do Burger King e te levar um lanche do McDonald's. Pode ser bom? Pode, mas não é o que você estava esperando. Pediu, né? É uma quebra de expectativa muito grande. Pra uma responsabilidade que deveria ser sua. Aquele dia não vai se repetir, entendeu? Sim. A gente zoa entre a equipe que, assim, médico não pode errar. Cinegrafista e fotógrafo de casamento pode? Pois é. Perde o beijo da noiva, pra você ver. Isso são situações Sim. onde existem processos contra os fotógrafos que perderam ou que aconteceu qualquer coisa. É causa ganha. É causa ganha. 30, 50, 100 mil reais que você desembolsa por danos. Entendeu? Então, sim. são momentos que não se repetem. A pessoa pode casar de novo, a pessoa pode ter as bodas dela, mas aquele dia não se repete. Então, você tem que ter responsabilidade com o teu cliente, principalmente no setor de eventos. Um ensaio você faz de novo, você simula a foto, um evento
Não repete. E eles me pediram um orçamento pra uma primeira câmera, eu tinha a data, eu falei, de novo, né? O lugar te compra um puta de um pico, perto de Milão, numa fazenda linda, 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 um casal já mais velho. Sabe quando você já imagina as cenas? Eu falei, ai, eu vou contra o que eu acredito, vou fazer. E só que o que tinha acontecido? Umas 2 semanas antes, por incrível que pareça, a gente tinha sido furtada no centro de Milão. Furtaram a carteira da minha mãe e foi a CNH dela junto. E aí o cara falou, eu preciso que vá alguém dirigindo. E aí a minha mãe, eu e mais um cinegrafista. Minha mãe falou, não posso dirigir, eu tô sem minha carta, né? Acabei de perder a carta. E aí no final esse cara conseguiu alugar o carro e passou a buscar a gente. Eu não sei se esse cara tava virado de algum outro trabalho, o que aconteceu. Eu só sei que a gente fez o job inteiro. E era assim, o lugar já era longe. Tipo assim, eram umas 2, 3 horas de Milão. E aí foi um outro cara que encontrou com a gente lá, que eu acho que ia fazer assistência pra ele, que tinha amizade com ele. Sei que na hora que a gente foi voltar, primeiro ele foi levar esse cara em casa, que já não tava no combinado. Então, assim, já tava tarde. E assim, ele com o ar-condicionado no 15... pra não adormecer no volante. Então, assim, a gente com um medo danado dentro do carro. Sei que a gente chegou em casa, tipo, 6 horas da manhã. E o show era, tipo, 2 horas da tarde. Nossa. Aí pensa numa pessoa que chegou no apartamento, sentou na cama e teve, assim, aquela crise de choro. Eu falei, não acredito, meu. O que o universo tá fazendo comigo? Uma das oportunidades mais legais que eu tive até hoje, que eu vou ser a única cinegrafista do rolê, que eu vou fazer o show inteiro. Eu não vou conseguir porque eu tô cansada. O que eu vou fazer? Aí, assim, minha mãe salvando a lavoura, como sempre, né? Me deu um chacoalhão, falou, vai dormir. Vai dormir, eu te acordo daqui a algumas horas, vai dar certo, você vai fazer esse show. E eu obedeci. Desespero a gente obedece, né? Fui dormir, acordei, assim, ainda tava cansada, mas assim, dava pra fazer, entendeu? E então eu já tinha passado um nervoso. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, não vou conseguir fazer com a câmera. Falei, putz, acabou aqui, já era. Encerrei minha carreira em shows antes de começar. Mas no final deu tudo certo, ficou um show incrível. Só que assim, eu não consegui falar direito com os produtores do Nego depois do show. Foi muita correria, a mulherada querendo pular em cima dele. Tava muito complicado. Sim. Aí eu falei, tudo bem, né? As coisas acontecem por um motivo, se for pra ser, vai ser, né? Aí no dia seguinte, enchendo o saco da minha mãe, eu falei, vamos comigo até a catedral, né? Que é aquela igreja super bonita que tem em Milão, que é um dos principais cartões postais. Falei, vamos comigo até lá, tem um negócio chamado hiperlapse. Você vai filmando, né? Andando bem devagarinho. E aí, a hora que você monta a cena, ela faz rapidinho. Que dá aquela sensação gostosa do tempo passando. Eu fui lá pra fazer uma cena desse tipo. E aí, minha mãe lá sentada com a namorada dela, conversando. Fui fazer a cena, na hora que eu tô na metade, chegando perto da catedral, eu vejo os produtores do Nego passando. Pô, caramba. Falei, não, eu não acredito nisso. A cara de pau. Incorporou, eu falo que assim, eu já era muito cara de pau no Brasil. Depois da Europa, então, você fala, sobe aqui na mesa com o megafone e fala pra 50 pessoas. Tô falando, vambora. Fui lá e falei, e aí, gente, tudo bem? Eu sou cinegrafista do Miller e tudo mais, eu filmei o show do Nego, tô com um vídeo fantástico deles, quero mandar pra vocês. Eles me passaram o WhatsApp dos dois. Nossa, pessoal. Cara. Aí, na hora que eu finalizei o vídeo, eu mandei pra eles piraram, amaram o vídeo, mostraram pro Nego. No final, não foi pro Instagram dele, isso aí me deixou bem na bad, porque eu queria que ele tivesse repostado, porque uma repostagem dessa, tua vida tá feita, né? Mas só de ter tido o reconhecimento deles, eles me falaram uma coisa que, assim, acho que foi uma das viradas pra mim, que aí eu tive certeza que... Sabe quando te cai aquela fichinha, tá dando certo? Eles viraram pra mim e falaram assim, olha... vão ter mais alguns artistas que vão pra ir daqui a alguns meses, que o Nego tem amizade, e a gente vai pessoalmente indicar você como cinegrafista pra Europa. Aí eu falei, cara, isso vale mais, porque assim, o cantor compartilhar o teu vídeo não deixa de ser também um pouco por vaidade, né? Tipo, você quer ver o teu vídeo ali com um monte de visualização e tudo mais, mas o que ele falou ali, por mais que tenha... mais, né? Rende mais. Sim. Rende muito mais. Então, assim, esse foi a porta de entrada. Pro final daquele ano, a gente tava com o show programado já também do Zanetti Cristiano. Só que veio a pandemia. E aí, deu uma complicada em tudo. Quando veio a pandemia, eu já tava com 5 vídeos agendados de DJs bacanas de Londres. Eu tava com um festival na praia fechado, que eu tava maluca pra fazer. E tava com o show do Zanetti certo e cancelaram tudo. A gente acabou...
voltando pro Brasil. Mas, assim, foi muito bacana. E você entra num mundo à parte, né? Quando você começa a trabalhar com artista. Porque, tipo, gente que você acharia que seria meio antipático. É gente muito legal. E pessoas que você achava que iam ser muito simpáticas. Contrário. Eu posso dar um exemplo bom. Quando a gente foi fazer o show da Anitta, por exemplo, eu achei que ela fosse ser, assim, meio inacessível. Ela tava na época do Bang, sabe? Sim. Então, ela já tava fazendo muito sucesso. E, cara, ela foi muito simpática com a gente. Ela até agradeceu minha mãe, porque minha mãe não trabalha com flash, né? E como a gente tava lá fazendo show e tudo mais, acabaram pedindo pra ela. Produção de show folgada como sempre, né? Pediram pra gente fazer as fotos das pessoas que tinham ganhado ingresso pra entrar no camarim. Que seriam as fotos oficiais. Minha mãe não trabalha com flash. E aí, a hora que tava assim, na metade da sessão, a Anitta virou pra ela e falou assim: Nossa, cara, que bom isso, você não usa flash? Pra minha cabeça não tá doendo, não sei o que. Tipo, bateu o maior papo com a gente, diva acessível. Você tá brincando. Nossa, okay, a Anitta, pelo amor de Deus, nota, gente. Venha no podcast. Eu vim pro podcast, a gente dá uns passos. Anitta no Parque dos Estados. E, em compensação, essa outra pessoa, não vou nem falar se é a minha mulher, porque eu tenho medo de sofrer processo. Processo. Eu achei, assim, que era uma pessoa muito bacana, que eu ia trocar uma ideia, ia conseguir até um vídeo mais personalizado ali no camarim. A hora que eu entrei no camarim, tava mais na droga, que não sei o quê. E, assim, sabe quando a pessoa tá com a boca travada, que não consegue nem focar no que você tá falando? Eu falei, caramba, que decepção. Que decepção. Outro também que foi muito simpático, que aí se eu posso falar o nome, porque ninguém vai me processar por falar bem, Thiaguinho. Foi muito bacana. Legal. Na época eu tava com um vlog também falando sobre por trás das cenas, que a gente tava fazendo muito show. E ele gravou um vídeo especial pra eu colocar no vlog. Então, tipo assim. Legal. Foi Você tem muito um bacana. WhatsApp pra galera aí? Tem um WhatsApp aí? Vamos compartilhar, fazer um grupinho. Então, Ô, Thiaguinho, leva o 10 pro food sabadão, hein, meu? Então, eu acho que assim, muita gente quer trabalhar com foto, vídeo, show, etc., independente do setor, mas é mais porque as pessoas gostam dos cantores, é aquela coisa mais de fanatismo. E eu acho que um ponto muito importante pra quando você quer trabalhar com esse setor de shows é você não ser fanático. Tem que ser, Porque, sangue assim, frio, né? Você tá gravando o seu ídolo ali, você não pode... Ai, meu ídolo, cara, demonstrar, tá trabalhando, né? Tipo, É. Puta, eu entendi. Porque assim, eu digo que, tipo, tem muitos cantores que eu admiro e que eu tenho, assim, na minha listinha, assim, aquela lista que chama de bucket list, que você quer cumprir antes de morrer. Tenho. Mas são pessoas normais. Assim, se eu for fazer um trabalho pra você de vídeo, o videoclipe que eu vou fazer pra você vai ser o mesmo que eu vou fazer pro Shawn Mendes, entendeu? Eu não vou tratar ele diferente porque ele é mais famoso, entendeu? Agora, né? Ele é Cara, mais famoso agora. Exato! Não vou, porque assim, ele tem um trabalho do caramba, mas eu também tenho um trabalho do caramba. Sim, então, tipo, eu tô tendo o prazer de ter ele no meu portfólio e ele tá tendo o prazer de ter um videoclipe Legal. filmado pela Giovanna Latarua, entendeu? Acho que é saber o seu valor, né? Saber o seu valor. Exato, exato. Esses dias eu tava. Que agora eu que tô. Eu digo que agora eu não sou mais cinegrafista, eu não posso falar mais que eu tenho uma profissão. Tenho que falar que eu sou empresária pra, assim, englobar tudo, né? Porque agora eu tô tomando conta também do canil do meu pai. E aí eu respondi um cliente que era um cliente muito antigo dos meus pais. E aí a minha mãe, ontem mesmo, virou pra mim e falou assim: Você sabe com quem você tava falando? E eu achei que ela tava falando naquele termo mais pejorativo que normalmente as pessoas, tipo, você sabe com quem você tava falando? Aí eu falei pra ela, e ele sabe com quem ele tava falando? Pra mim é nesse esquema, eu trato todo mundo bem, independente do quão famosa a pessoa é ou não. E por isso que eu acho que dá certo, entendeu? Sim, eu consigo ter um profissionalismo que às vezes a pessoa, por gostar demais do cantor, não tem. Hoje, e assim, ó, você que é uma pessoa que tem tanta vivência, assim, apesar da idade, o que você tem, assim, de propósito na sua vida, ou o que você pode deixar de dica pras pessoas? Não sei se eu posso usar isso. Tipo, pra... Eu deixo. Tipo assim, ó, cara, viver o seu sonho, o que você tem vontade de fazer, faz. Tipo, o que é a base pra você que você pode acrescentar no quebra-cabeça das pessoas que estão assistindo? Assim? Acho que eu vou falar de uma coisa que a gente não tocou no assunto até agora, mas eu digo que é um dos pilares da minha vida. Que eu acho que, além da pessoa, do clichê da pessoa correr atrás dos próprios sonhos e viver porque, independente se você acredita em outras vidas ou não, essa que você tá vivendo agora é única. Então, vive
de verdade. Você não sabe quanto tempo você tem. A gente fala tanto isso que acaba banalizando, né? As pessoas acham, mas é só jeito de falar. Não é. A gente não tem como saber se você vai durar 10, 20 anos ou se você vai viver até os seus 100. Então, faz a tua vida valer a pena, porque no final do dia ninguém paga as suas contas. Entendeu? Você nasce e morre sozinho, e só quem sabe das dores e sabores que você vive é você mesmo. Mas eu acho que assim, tem uma coisa que acrescenta muito na minha vida, além do que eu tava comentando com vocês da parte de ecologia. Então, assim, todos os clientes que eu pego, eu tento englobar em alguma solução mais ecológica dentro do trampo deles, porque mesmo que a pessoa não ligue para o meio ambiente, hoje em dia as pessoas querem cada dia mais consumir experiências e não só produtos. Então, a pessoa vai comprar de você, ela vai pesquisar quem você é. Ela vai pesquisar se a sua empresa, por exemplo, é uma empresa de impacto positivo, que são as empresas que fazem algo pelo meio ambiente. Então, aquela empresa que a cada R$10, R$5 vão para reciclagem, ou que reciclam os próprios produtos, sim. Reciclam a mesma quantidade de produtos que produzem, né? Enfim, esse é um ponto. Mas o segundo, eu acho que é assim, o lema da minha vida é por que não eu? Mas o porquê não eu tem dois lados, tanto para os deveres quanto para os direitos. Então, assim, serve para o que eu falei para você dos cantores, tipo, por que não eu fazendo um videoclipe do Shawn Mendes? O que me impede? É só uma oportunidade, um network, um contato. Ele não me contratou porque ele não me conhece. E é a mesma coisa para direitos, porque quando você vai ajudar alguém, a gente fica pensando, eu vou esperar eu estar milionário, com a vida paga e tudo certo, para poder ajudar alguém. Pode ser que semana que vem você já esteja nessa condição, mas o que você pode fazer hoje? Você vai esperar chegar esse momento para ajudar alguém? Né? O que você pode fazer hoje? Se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente já estaria numa situação muito melhor. Então, isso é uma coisa que é o lema da minha vida, e eu digo que eu quero muito ficar milionário quanto antes, porque se eu faço hoje, milionário eu vou fazer triplamente, que é ajudar o próximo, independente de como seja. A gente, com a pandemia, a gente se disponibilizou para todo mundo para dar assessoria tanto de marketing quanto foto e vídeos gratuitas para pessoas que têm comércio em Bragança e na região e estivessem precisando de uma força para alavancar as vendas com a pandemia. E eu digo que, assim, dentro da empresa, a gente tem uma porcentagem de cada tipo de trabalho. Então, a gente tem uma porcentagem de caixa que entra de foto, uma porcentagem que entra de vídeo e uma porcentagem que eu reservo só para pessoas que precisam de uma força, mas não podem pagar pelo nosso trampo. Então, você pode fazer alguma coisa. Desde que seja ajudar a velhinha a descer o carrinho de compras dela do mercado, até dar uma força para alguém com o teu trampo, fazer uma compra de mercado pra alguém. E eu acho que as pessoas também têm um problema muito grande de olhar só pro desconhecido. Então, tipo, às vezes você dá uma moedinha pra um mendigo, você compra... Mendigo não, né? Termo péssimo. Você dá uma moedinha pra uma pessoa em situação de rua, você compra uma marmita, mas você não ajuda o teu irmão que tá passando necessidade em casa. Então, olhar em volta. Como que eu posso ser útil? Como que eu posso ajudar? Porque a partir do momento que você implementa essas duas coisas na tua vida, que é cuidar do meio ambiente que você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos, e cuidar das pessoas que estão ao teu redor, a tua vida ganha um propósito completamente novo. Isso é o que impulsiona a minha vida e a minha arte de querer ir cada vez mais longe e poder ajudar mais gente e fazer esses vídeos chegarem cada vez mais longe. Espetacular. Fantástico. E aí vou pegar um pouco do que a gente falou hoje e linkar um pouco pro quebra-cabeça, né? E a importância do trabalho que você faz. Uma parte muito importante que eu vejo, pelo menos, no quebra-cabeça de todo mundo, são os momentos, né? Os momentos que você vive, ele tem um poder sobre você muito maior do que a gente realmente dá a importância, né? Então, vou dar um exemplo. Vou dar exemplos radicais, mas um evento negativo que te acontece, ele pode te traumatizar pro resto da vida. Como também, muitos casos que ela contou, momentos específicos que fez a carreira dela alavancar ou a vida dela tomar um rumo totalmente diferente. Então, assim, momentos são coisas muito, muito valiosas e que por muitas vezes a gente esquece de dar o devido valor, porque
o ser humano ainda ele tá condicionado a dar valor para a questão financeira ou para bens materiais, né? Então hoje ainda se fala um pouco mais, as pessoas, eu tenho que viajar, que eu tenho que ter essa experiência para eu ser um pouco mais feliz. Mas um momento, às vezes, uma coisa que eu pego, que eu tenho muito firme para mim, né? Que o momento, assim, os momentos a gente tem que viver o momento. Então, por exemplo, vou pegar um gancho e eu vou tentar não sair tanto do mérito que a gente tá falando, né? Que às vezes eu começo a abrir muito esse leque. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas hoje que trabalharam tanto na vida delas que elas perderam, por exemplo, o exemplo que eu dou bastante, né? O filho perdeu o primeiro dente e o pai não tava lá. Parece simples, parece besta, né? Mas a granditude, né? O valor, o impacto que esse evento tem na vida da criança, né? Então você como pai, você como mãe, você quer participar daquilo, né? E pegando esse gancho, olha a importância de você ter alguém que saiba te ajudar a gravar esses momentos, né? Quantas vezes você não se pegou na vida olhando uma foto antiga e falando, cara, que época boa. Ou, nossa, essa época eu não lembrava até ver essa foto, até ver esse vídeo, né? Então, se for do casamento, perder o beijo da noiva. Então, assim, olha a importância de você ter alguém que saiba fazer para te auxiliar a você ter aquilo gravado eternamente. Porque você pode ter gravado na memória, pode acabar no esquecimento, mas quando você tem aquilo físico registrado, foto, vídeo, que gostoso que é você relembrar isso. Então, olha a importância, né? Não é só o trabalho, não é só a parte profissional, mas olha o peso que você tem na vida das pessoas, de você ser a responsável por estar gravando o que provavelmente aconteceu várias vezes, o maior momento da história delas. A maior peça do quebra-cabeça delas, ou uma peça extremamente importante, ou uma peça que eles não esperavam, mas assim, algo que hoje o quebra-cabeça delas tem aquele formato, porque tem aquela peça, aquele conjunto de peças que você conseguiu ajudá-las a gravar, né? Então assim, olha a importância, né? Tem muita gente que às vezes ainda insiste no que a gente falou lá no começo de não dar aquela atenção que precisa, qualquer pessoa que pega uma câmera não é bem assim. Então, assim, olha a relevância que você tem no quebra-cabeça das pessoas, né? Eu acho que é realmente o que eu falei pra vocês. Se você trabalhar com foto e vídeo, é você ser uma eterna guardiã de momentos. E é você conseguir eternizar ali, seja em segundos de cena ou em fotos, um momento que não vai rolar de novo. Então, eu acho que isso fica de dica também para quem quer começar a trabalhar principalmente com eventos, que não basta você só ter a técnica ou até ter o dom. Você tem que se importar com as pessoas com quem você está trabalhando. Você tem que ter empatia e não querer fazer um açougue do seu trabalho, entendeu? Sim. Justamente pelo que você falou. Aquele momento que tá ali não vai voltar. Então você tem que ter comprometimento que você vai dar o seu melhor para registrar ele da melhor forma. Isso faz muito sentido aqui pra gente também que tá começando esse projeto de podcast, né? Porque a gente aqui não tem lucro nenhum, não tem remuneração nenhuma, né? E a gente faz simplesmente porque foi o que a gente falou no primeiro vídeo, né? Que a gente quer sair daqui pessoas melhores do que a gente tá chegando. Então, é muito importante ter pessoas assim como você, né? Todos os outros convidados que passaram por aqui, que abrem a nossa mente. E vai abrir a mente, vai completar, ajudar em todo mundo que tá assistindo. Então, Gi, cara, pra gente já partir pra finalização, só tenho a agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de vir até aqui. Cara, é absurdo, assim, a quantidade de informação que você tem, com a idade que você tem, cara. É incrível, absurdo mesmo. De verdade, eu deixo de recado aqui pra vocês também, que eu acho o trampo de vocês tá ficando muito bacana, tá incrível. E vocês fazem o que eu tenho que, assim, me relembrar todo dia pra poder fazer também, que é, assim, antes feito do que perfeito. Então, às vezes, a gente fica idealizando muito uma coisa e tipo, mas eu preciso... Tá errado, mas se não der, mas se não der... Eu preciso disso, aquilo outro, então eu não vou fazer. Não, cara, faz com o que você tem, tira ela de pedra que você vai crescer. E mesmo que no final, não vai ser o caso de vocês, que vocês já deram certo. Mas mesmo que vocês não dessem certo, vocês iam ter tido a experiência. Eu acho que ninguém que tem uma carreira longa conta a história só de sucesso.
a gente aprende errando. Mas a gente tem que tentar, né? No mínimo. Com certeza. E eu acho essa iniciativa de vocês muito bacana. E eu devo muito a esse cara aqui, ó, porque eu sou igual você, fala, mas a gente não tem nada, como é que a gente vai fazer? Eu não tenho câmera, né, que a gente tava conversando, não tenho nada, e aí? E ele, não, vamos fazer, vamos insistir. E o primeiro episódio que a gente gravou foi num dia de frio. Foi o dia mais frio do ano, certeza. Puta dia de frio, Certeza. E ele falou, não, eu vou aí, a gente vai fazer, e graças a Deus a gente tá, né, e se Deus quiser vai muito ainda pra frente. Ederson, palavra de finalização. Obrigado, Virgi, por você ter aceitado o convite, ter desprendido do seu tempo pra vir até aqui, acreditado no nosso projeto, que isso é muito importante. E, cara, eu tenho certeza, assim, que muita gente vai ficar muito contente com a sua presença aqui, porque tem muita gente que gosta de você, que são amigos em comuns. Sim. Então é isso. Obrigado mesmo de coração e eu tenho certeza que seu futuro é brilhante, não tem nem o que ver. Só pela sua experiência que você tem hoje. Exato. A gente agradece muito, tá? Você ter desprendido do seu tempo, de você ter acreditado no nosso projeto. É nítido que, como a gente já vem falando, você tem muita informação, muita experiência, tem muita coisa boa que foi compartilhada, que eu tenho certeza que tá mudando a vida de pelo menos uma pessoa agora. Então, assim, a gente agradece o que ele falou, cara, seu futuro já tá acontecendo, né? Não tem mais aquele de você é uma prodígia, não, você já é o hoje, né? Você já é o hoje e o amanhã, então... parabéns, tá? Por tudo que você conquistou, por toda a sua carreira e obrigado, então, por tudo, por ter nos proporcionado essa conversa, tá? Imagina, gente. E aí, pra finalizar, aquele nosso de sempre. De lei, o dos brinde. Dos cria, o nosso bordão, a gente convida pra fazer um brinde, né? Pra finalizar, um brinde ao nosso... Obrigado a todo mundo que estava assistindo aí e é isso aí. Como que é o Maravilha. Um brinde ao nosso sonho. brinde ao nosso sonho. Um brinde ao nosso sonho.